Olá, pessoal! Na videoaula de hoje vamos aprender a tampa do vaso do jogo de banheiro que estamos confeccionando aqui no canal. Ela ficou com a medida de 55 de comprimento por 50 de largura. Aqui dentro tem essa parte da redinha para prender no vaso e ela é bem simples de ser confeccionada. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos aos materiais utilizados. E para essa videoaula, vamos usar o Barroco Multicolor Premium e o Barroco Max Color. O número dessa cor é o 9881. Do Barroco Multicolor Premium, vamos usar apenas um novelo. Do Barroco Max Color, vamos usar 2 novelos, desse grande de 452 metros, 2 desse e apenas um desse. O número dessa cor é o 7259. A agulha que eu vou utilizar é a agulha 3,5 milímetros. Mas recomendo para quem tem um ponto muito apertadinho, usar a agulha número 4, ok? Então, esses serão os materiais para essa videoaula. Vamos iniciar. Então, vamos iniciar com o Barroco Max Color, com a ponta do fio na palma da mão, seguro. Passo por trás, puxo uma vez e mais uma vez, e o anel já está prontinho. Quem não gostar de trabalhar com anel mágico, pode trabalhar 4 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, mais 1, 2 correntinhas de separação. Ficamos com 5 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas. Então, aqui eu vou trabalhar 8 pontos altos, ok? 4, e aqui, o 8º ponto alto, as 2 últimas correntinhas, e vamos fechar o anel. Dessa forma aqui. Agora, vamos fechar a carreira na 3ª correntinha. E essa primeira carreira ficou dessa forma, 8 pontos altos, com 2 correntinhas de separação. A próxima carreira, introduz a agulha no intervalo de 2 correntinhas, trabalho um ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntinhas, trabalho aqui mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação no próximo intervalo, de 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Então, em todos os intervalinhos, vou trabalhar 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Terminei essa carreira, ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos caminhar com 1, 2, 3 pontos baixíssimos até o intervalo de uma correntinha. 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. 2 correntinhas, no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Então, aqui trabalhamos um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos.
uma correntinha de separação, no próximo intervalinho, da mesma forma. E agora, vamos trabalhar de forma diferente, uma correntinha. Nesse terceiro ponto alto do grupinho de 3 da carreira anterior, trabalho um ponto alto. Uma correntinha. Nesse primeiro ponto alto do grupinho de 3, outro ponto alto. Uma correntinha. E começamos a trabalhar da mesma forma. O lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, e em todos esses outros intervalinhos de uma correntinha, vamos trabalhar o lequinho. Somente aqui, depois do segundo lequinho, trabalhamos dessa forma. Então, eu vou seguir trabalhando todos os lequinhos restantes e já volto com vocês. Chegando ao final da terceira carreira, trabalhei a última correntinha depois do último leque. Vamos fechar aqui nessas 3 correntinhas iniciais. Então, aqui essa carreira ficou dessa forma. Iniciei trabalhando um leque, uma correntinha, um leque. Trabalhei aqui uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E depois segui com o restante dos leques, com 1, 2, 3, 4, 5 leques. E fechei a carreira, dessa forma aqui. A quarta carreira, vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos até o intervalinho. Aqui dentro eu vou trabalhar outro leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Uma, 2 correntinhas, prendo aqui nesse intervalo de uma correntinha. Uma, 2 correntinhas, outro leque. Dessa forma aqui. Agora, uma correntinha, estamos naqueles 2 pontos altos que trabalhamos. Uma correntinha, no segundo ponto alto desse leque da carreira anterior, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, sobre o ponto alto que está sozinho, um ponto alto. Uma correntinha, sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha sobre o primeiro ponto alto desse leque, um ponto alto. Uma correntinha e seguimos trabalhando leque sobre leque por todo o restante da carreira, com leque sobre leque. E entre os leques, 2 correntinhas, prendo com ponto baixo no intervalo de uma correntinha, 2 correntinhas e inicio novamente os leques. Leque sobre leque, entre os leques, dessa forma. E aqui, onde tem os pontos altos, ficou dessa forma. Então, eu vou seguir com todos os leques restantes e ao final da carreira eu volto com vocês. Chegando ao final da carreira, vamos fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, e essa carreira ficou dessa forma. Agora, vamos caminhar com ponto baixíssimo até o intervalinho de 2 correntinhas. Aqui vou trabalhar outro leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas de separação sobre o próximo leque, outro leque.
Chegamos na parte dos pontos altos, então trabalho uma correntinha. Nesse segundo ponto alto do leque da carreira anterior, trabalho um ponto alto, uma correntinha, e sobre cada ponto alto desses, trabalhamos um ponto alto com uma correntinha de separação. Uma correntinha nesse primeiro ponto alto desse leque, um ponto alto, uma correntinha, dessa forma aqui. E agora, leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 correntinhas, leque sobre leque. Agora, não vamos trabalhar mais 5 correntinhas. Em todos esses leques, entre um leque e o outro, vamos trabalhar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E repito o leque. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6. E o leque. Então, aqui, 6 correntinhas, leque, 6 correntinhas. Somente aqui nessa parte, antes dessa parte dos pontos altos, ou seja, entre o primeiro e o segundo leque, trabalhei 5 correntinhas. Aqui da mesma forma, depois desse leque aqui, também 5 correntinhas, ok? E depois do segundo leque aqui, trabalho 6 correntinhas, o leque, 6 correntinhas, leque, 6 correntinhas, leque. Somente esse e esse foram com 5 correntinhas. Essas 4 argolinhas com 6 correntinhas. Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. Terminei toda a carreira, fechei com ponto baixíssimo. Aqui, vamos revisar. Trabalhei um leque, 5 correntinhas. Um leque, os pontos altos separado por uma correntinha. Um leque, 5 correntinhas. E todas essas outras argolas, trabalhei com 6 correntinhas. Aqui foram 6, 6, 6 e 6. Somente essas aqui foram com 5, ok? Agora, aqui mesmo onde fechamos a carreira, vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Dentro do intervalinho do leque, vou trabalhar apenas 2 pontos altos, 1 e 2, sobre os 2 pontos altos do leque, ponto alto. Temos aqui 5 correntinhas, sobre cada correntinha, trabalho um ponto alto. Então, aqui trabalhei 5 pontos altos, pois aqui temos 5 correntinhas. E nesse primeiro ponto aqui, trabalho um ponto alto, ok? No primeiro ponto alto apenas desse leque aqui, que antecede os pontos altos. Agora, sem nenhuma correntinha de separação, pulando esse pontinho aqui, trabalho o leque.
uma correntinha, estamos na parte dos pontos altos, sempre no segundo ponto alto do leque, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Chegamos no leque, então no primeiro ponto alto aqui, um ponto alto, uma correntinha e o leque. Então, aqui está ficando dessa forma. Nessa parte aqui onde tem os pontos altos, é sempre dessa forma, ok? Agora, vamos iniciar aqui onde tem as argolinhas. Aqui nesse ponto alto, vamos trabalhar um ponto alto, pois aqui, nesse primeiro, também trabalhamos um ponto alto. Olha aqui. Trabalhei 5 pontos altos e no primeiro ponto do leque, um ponto alto. Então, aqui também vamos trabalhar da mesma forma. Sem correntinha de separação, pulo o primeiro ponto aqui do leque, mas no segundo, inicio os pontos altos. Sobre as 5 correntinhas, vamos seguir em pontos altos. Estamos sobre o leque, sobre cada ponto do leque, um ponto alto. Dentro do intervalinho, vou trabalhar 2 pontos altos apenas, ponto alto sobre ponto alto. E aqui onde temos as 6 correntinhas das argolinhas, que agora inicia as argolinhas de 6 correntinhas. Vamos trabalhar 6 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, dentro do intervalinho 2 pontos altos. Então, aqui vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Chegando ao final da carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui essa carreira ficou dessa forma. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto, e aqui ficamos com uma quantidade de 66 pontos altos, pulando esse leque aqui, a partir desse primeiro ponto alto, daqui, não contando esse leque aqui, a partir daqui, até que antes, até esse ponto alto, antes desse leque, temos 66 pontos altos, ok? Tem que ter 66 pontos altos. Lembrando que aqui temos as correntinhas de 5 e aqui são 6 correntinhas. Aqui também é 5. Dessa forma, ok? Essa próxima carreira, vamos subir 3 correntinhas. E vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto e chegamos aqui no lequinho. Nesse primeiro ponto alto do lequinho, trabalho um ponto alto. Então, aqui trabalhei um ponto alto no primeiro ponto alto do lequinho. Dentro do leque, repito o leque. Uma correntinha de separação, nessa parte aqui sempre da mesma forma, no primeiro ponto do leque da carreira anterior, um ponto alto. Sigo
com ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de separação. Aqui, nesse primeiro ponto alto, também temos um ponto alto, uma correntinha. Trabalho o leque. Aqui nesse primeiro ponto alto, ou melhor, no segundo ponto alto do leque, antes dos pontos altos, inicio com um ponto alto. E vou seguir com pontos altos por toda a carreira, ok? E vamos ficar com um total de 68 pontos altos, já que estamos trabalhando um ponto alto a mais aqui, antes do leque, e aqui, antes de iniciar, nesse ponto alto aqui, outro ponto alto. Então, estamos acrescentando um ponto alto aqui e outro aqui. Então, a parte dos pontos altos, temos que ter 68 pontos altos. Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. Terminei toda essa carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo. Lembrando que nessa parte dos pontos altos aqui, ficamos com 68 pontos altos. Daqui até aqui. Nesse ponto alto aqui, até aqui, 68 pontos altos. Essa próxima carreira, eu vou subir 3 correntinhas e trabalhar no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, 3 pontos altos seguidos. Aqui no início eu trabalhei apenas dois, mas quando chegar no final, vamos completar 3 pontos altos também, ok? Mas para dar certo até aqui, temos que trabalhar dessa forma: 2, uma correntinha, pulo um ponto de base, e 3, uma correntinha, pulo um ponto de base, 3 pontos altos seguidos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, 1, 2, e aqui no primeiro ponto alto do leque, o terceiro ponto. Uma correntinha e o leque do canto. Depois do leque, uma correntinha, estamos nessa parte dos pontos altos, sempre no segundo ponto do leque, inicio com um ponto alto, e aqui vamos trabalhar um ponto alto, uma correntinha, chegando aqui trabalho o leque, e quando terminar o leque eu volto com vocês. Terminei essa parte. Agora, depois de trabalhar o leque, vou trabalhar uma correntinha, pular esse primeiro ponto, e aqui no segundo ponto do leque da carreira anterior, inicio com um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto, e no próximo um. Trabalhei um grupinho de 3. Uma correntinha, pulo um ponto de base e um grupinho de 3. Vou trabalhar por 5 vezes o grupinho de 3, pulando um ponto de base. Então, aqui estou iniciando o terceiro. Vamos até o quinto grupinho. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, pulo novamente um ponto alto de base e trabalho mais um grupinho. Então, aqui eu fiquei, na verdade, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos. E fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalinhos também, de uma correntinha, pulando um ponto de base. E 6 grupinhos de 3, ok? Foram 6 grupinhos e 6 intervalinhos, pulando um ponto de base. Então, a partir agora do sétimo grupinho, depois do sexto grupinho, então, depois do sexto grupo, não vou pular ponto de base. Apenas trabalho a correntinha
e no ponto seguinte, sem pular o ponto de base, trabalho o grupinho. Uma correntinha, não pulo o ponto de base e trabalho o grupinho de 3. Então, aqui eu estou no terceiro grupinho, sem pular ponto de base. Vamos trabalhar um total de 10 grupinhos sem pular ponto de base. Apenas a correntinha e no ponto alto seguinte, inicio o grupinho de 3. Então, eu vou seguir trabalhando 10 grupinhos. Aqui eu já estou no quarto. Trabalhei aqui o grupinho de número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui foram 10, sem pular ponto de base. Daqui para trás, pulamos pontos de base, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, espacinho, pulando ponto de base. E aqui, 10 grupinhos sem pular ponto de base. Então, aqui o 10º grupinho, depois do 10º, volto a pular um ponto de base. Trabalho o grupinho. Três pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base, e aqui no início tínhamos só 2 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar o terceiro ponto alto do primeiro grupinho. E fecho a carreira onde iniciamos. Então, aqui formando o grupinho de 3. E aqui ficamos também com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 intervalinhos, pulando um ponto de base. Olha aqui, até aqui não pulei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervalinhos, da mesma forma que aqui também teve por 6 vezes, 6 intervalinhos, pulando um ponto de base. E no total, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 grupinhos, ok? Dessa forma. Agora, dando início à próxima carreira. Vamos iniciar aqui trabalhando outro ponto baixíssimo até chegar ao intervalinho. Subo 3 correntinhas, no mesmo lugar, um ponto alto. Aqui vamos trabalhar novamente lequinhos. De 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui eu vou trabalhar 2 correntinhas, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo intervalinho, o lequinho. Duas correntinhas, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui o lequinho. Esse aqui é o lequinho do canto. Depois do lequinho do canto, iniciamos aqui os pontos baixos com uma correntinha de separação. Dessa forma, vamos trabalhar até esse próximo canto. E depois de trabalhar todos os pontos altos até aqui esse primeiro ponto, um ponto alto, uma correntinha, trabalho o leque, inicio aqui com 2 correntinhas, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, o leque. Então, será um leque, 2 correntinhas, ponto baixo. Um leque, 2 correntinhas, prende com ponto baixo. Nessa parte aqui será dessa forma.
Então, eu vou seguir essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei o último leque, 2 correntinhas, prendi com ponto baixo, 2 correntinhas e prendo aqui nesse primeiro leque. Então, essa carreira ficou dessa forma. Aqui uma diquinha para quem tem o ponto muito apertadinho, onde trabalhei 2 correntinhas, prendi com ponto baixo, pode sempre trabalhar 3 correntinhas. 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. Por toda a volta, pode trabalhar 3 correntinhas aqui entre o ponto baixo, ok? Para quem achar que 2 correntinhas foi pouco. E essa carreira ficou toda dessa forma. Vamos iniciar trabalhando ponto baixíssimo. Novamente, trabalhamos um lequinho sobre esse leque. Aqui eu vou trabalhar 6 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo leque, trabalho um leque. Agora, esse grupinho de correntinhas antes do leque do canto será de 5 correntinhas, da mesma forma que aqui. Aqui e aqui foram 5 correntinhas e o restante 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui já estou no leque do canto. Uma correntinha. Nessa parte aqui temos os pontos altos. Nesse primeiro ponto aqui, um ponto alto, uma correntinha. Então, vamos seguir dessa forma até chegar aqui. Trabalho o leque do canto e essas primeiras correntinhas, depois do leque do canto, são de 5 correntinhas. Agora, todas essas outras serão de 6 correntinhas, ok? A partir desse segundo leque aqui, depois do leque do canto, todas as argolinhas de 6 correntinhas, leque 6 correntinhas. Somente aqui, depois, e esse aqui, antes, foram de 5 correntinhas. Então, eu vou seguir essa carreira dessa forma. Terminei de trabalhar toda essa carreira. Sempre trabalhando as argolinhas de 6 correntinhas, somente essa foi 5 e essa aqui 5. O restante sempre o lequinho e 6 correntinhas. E essa próxima carreira, vamos subir aqui mesmo 3 correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do intervalinho, apenas 2 pontos altos. Então, essa carreira, vamos seguir ponto alto sobre ponto alto. Dentro do intervalinho, 2 pontos altos, apenas 2. Sobre esses 2 pontos altos, também 2 pontos altos seguidos. Aqui temos 6 correntinhas. Vamos seguir trabalhando um ponto alto sobre cada uma dessas correntinhas. E aqui na sexta correntinha, o último ponto alto. Estamos nesse próximo leque, sobre o primeiro ponto alto do leque, um ponto alto, no próximo um ponto alto, dentro do intervalinho 2 pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, e no próximo um ponto alto. Aqui temos 5 correntinhas, que foi
aquelas argolinhas que antecede o leque do canto. Então, sobre cada uma das 5 correntinhas, um ponto alto. Na 5ª correntinha, o 5º ponto alto. E aqui temos o leque do canto. Nesse primeiro ponto alto do leque do canto, também trabalho um ponto alto. Agora, sem correntinha de separação, já trabalho o leque do canto. Depois do leque, uma correntinha. No segundo ponto alto do leque, um ponto alto. Uma correntinha, sobre o ponto alto, um ponto alto. Dessa forma, até aqui, no próximo leque do canto. Trabalhei aqui o leque do canto. Depois de trabalhar esse leque, no segundo ponto alto aqui, já inicio em pontos altos, sem correntinha de separação. Aqui nas 5 correntinhas, vamos trabalhar ponto alto sobre cada correntinha. E sobre o leque da mesma forma. Então, aqui dentro do leque, sempre será apenas 2 pontos altos. Sobre os pontos altos, ponto alto. Aqui inicia as argolinhas de 6 correntinhas. Trabalho um ponto alto sobre cada correntinha. E vamos seguir dessa forma, trabalhando em pontos altos, até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, fecho com ponto baixo. E essa carreira trabalhamos pontos altos. Então, essa foi a carreira de número 11. E até a carreira de número 11, todas as carreiras foram iguais ao tapete da pia. A partir daqui, que é a carreira de número 12, vamos começar a trabalhar diferente. Subo 3 correntinhas e começo a trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar ao primeiro canto, ok? Então, vou seguir até aqui em pontos altos e já volto com vocês. E chegando aqui no leque do canto, nesse primeiro ponto alto do leque, eu trabalho um ponto alto. Dentro do leque, trabalho 2 pontos altos. 2 correntinhas e também 2 pontos altos. No tapete da pia, aqui nessa parte, eu trabalhava 3 pontos altos desse lado. Aqui, vamos trabalhar normalmente o leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Trabalho uma correntinha, um ponto alto sobre o leque da carreira anterior. E aqui da mesma forma. Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Vamos seguir até o próximo leque, onde vamos trabalhar o leque dessa forma, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Nesse primeiro ponto alto, inicio o ponto alto e vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto por toda a carreira, ok? Apenas ponto alto nessa parte aqui oval. Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, já fechei com ponto baixíssimo. Essa carreira ficou dessa forma. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Aqui no canto, trabalhei o leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E nessa parte dos pontos altos, da mesma forma.
Essa próxima carreira, que será a carreira de número 13, vamos subir aqui com 3 correntinhas e seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar ao canto. Então, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui e já volto com vocês. Trabalhei em pontos altos e cheguei aqui no canto. Chegando no canto, eu vou continuar trabalhando sobre esses 2 pontos altos do leque da carreira anterior. Sigo trabalhando ponto alto. Dentro do leque, trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas. Agora estamos nessa parte reta aqui. Aqui dentro do leque, vou trabalhar 3 pontos altos. Normalmente, todos os leques trabalhamos 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Esse leque da carreira número 13, aqui seguimos, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas e essa parte do leque, 3 pontos altos. E aqui não vamos mais trabalhar dessa forma, vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre cada correntinha. Iniciando aqui no primeiro ponto, depois dos 3 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, na correntinha trabalho um ponto alto, no ponto alto um ponto alto, e sobre cada correntinha, ponto alto. Dessa forma, vou seguir até esse próximo canto e já volto com vocês. Chegando até o canto, depois de trabalhar ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre cada correntinha. Dentro do intervalo de 2 correntinhas, trabalho 3 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei da mesma forma que trabalhamos aqui. Nessa parte do canto, 3 pontos altos, nessa que desce, 2 pontos altos. Dessa forma. Agora, vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar na parte oval, quando chegar aqui na parte oval, eu volto com vocês, pois vamos trabalhar aumentos. Então, aqui eu cheguei na direção do 4º leque. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cheguei na direção do 4º leque e aqui eu vou trabalhar mais um ponto alto. Teremos um total de 3 aumentos, ok? Então, aqui eu trabalhei um na direção do 4º leque, sigo. Quando chegar na parte do meio, bem aqui na parte do meio, olha aqui, trabalhei 1, 2, 3, na direção do 4º leque, segui em pontos altos até aqui, trabalhei um aumento. Pulo esse próximo leque, pulo esse próximo leque, e aqui bem no meio, eu trabalho outro aumento. Depois do 5º leque, eu trabalho um aumento. Passo esse leque e bem nessa direção um aumento.
passo esse leque, e aqui na direção desse próximo leque, que é o leque de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu trabalho outro aumento. Então, na direção do quarto, eu trabalho um, entre o quinto e o sexto no meio eu trabalho outro, e na direção do sétimo eu trabalho outro. Então, aqui teremos 3 pontos de aumento, ok? Eu estou distribuindo dessa forma, mas vocês podem colocar aqui os 3 pontos altos onde vocês acharem melhor. Na parte oval, ok? Então, eu vou trabalhar esse aumento, passo esse leque, aqui no meio eu trabalho mais um, passo esse leque, e aqui na direção do sétimo, mais um. E depois sigo em pontos altos, ficando com um total de 3 aumentos. Então, eu vou seguir dessa forma até o final da carreira e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu já posso cortar ele e arrematar, pois a próxima carreira vamos trabalhar com o Barroco Multicolor Premium. Então, aqui revisando, que trabalhei um total de 3 aumentos na parte oval. Na direção do quarto leque, esse leque aqui de baixo, na direção dele, trabalhei um aumento no quarto, pulei o quinto, entre o quinto e o sexto trabalhei outro aumento, pulei o sexto e na direção do sétimo outro aumento. E aqui nessa parte, lembrando que aqui eu trabalhei 3 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, e nesse outro canto da mesma forma. 3 pontos altos desse lado, apenas desse lado. Aqui continuo o lequinho com 2, ok? Então, eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês na próxima carreira. Então, aqui com o Barroco Multicolor na agulha, vamos iniciar nessa parte, perto do canto. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, no quinto ponto alto, prendo meu fio com ponto baixíssimo. Então, aqui foi onde eu terminei a carreira, estou iniciando aqui próximo ao canto, no quinto ponto alto. Subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e trabalho mais 4 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 5 pontos altos, contando com as correntinhas. Dentro do intervalinho, trabalho mais 2 pontos altos, ficando com um total de 7 pontos altos. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. E sigo com 5 pontos altos. E o quinto ponto alto, ficando aqui com um grupinho de 7 e 7. Uma correntinha, pulo um ponto de base, trabalho mais 7 pontos altos. E dessa forma, vamos seguir até o canto. Chegando aqui, vamos trabalhar aqui 5 pontos altos, 2 dentro, completando 7 pontos altos também. 2 correntinhas, 2 pontos altos ainda aqui dentro, mais 5, completando 7. Então, o canto ficará dessa forma, ok? Então, eu vou trabalhar até aqui e já volto com vocês. E chegando ao próximo canto, trabalhei 5 pontos altos, dentro do intervalinho mais 2 pontos altos, completando o grupinho de 7. 2 correntinhas, 2 pontos altos, sigo com mais 5 pontos altos sobre os pontos altos,
e 5. Completando também 7 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base, e dessa forma vamos seguir por toda a carreira. 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, sempre pulando um ponto alto de base. Então, dessa forma até o final da carreira, ok? Então, eu vou trabalhar até o final da carreira e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei uma correntinha, vou pular um ponto de base e fechar aqui na terceira correntinha. Então, essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos seguir com um ponto baixíssimo para o próximo ponto alto, subir 3 correntinhas e trabalhar mais 4 pontos altos. Então, aqui onde tínhamos 7 pontos altos, vamos ficar com 5 pontos altos. Uma correntinha, aqui no canto, nessas 2 correntinhas, vou trabalhar um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. Então, trabalhei um Vzinho com um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Mais uma correntinha, pulo um ponto de base e sigo com 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Uma correntinha, e nessa uma correntinha, vamos trabalhar apenas um ponto alto, uma correntinha, 5 pontos altos seguidos. Uma correntinha. E no intervalinho, um ponto alto, uma correntinha, e sobre os 7 pontos altos, sigo com 5 pontos altos. Então, aqui, na parte do canto, trabalhamos dessa forma. Vamos seguir nessa parte reta dessa forma. Na parte do canto, vamos trabalhar da mesma forma que já trabalhamos. Vamos seguir aqui com 5 pontos altos, sobre os 7 pontos altos. Nos intervalinhos aqui dessa parte, será um ponto alto com uma correntinha antes e depois. E aqui nessa parte oval, eu volto com vocês, pois vamos trabalhar correntinhas de aumentos, ok? Então, eu vou trabalhar até o início da parte oval e já volto com vocês. Chegando aqui no início da parte oval, depois de trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 5 pontos altos, contando a partir desse grupinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos. A partir daqui, vou trabalhar 2 correntinhas antes do ponto alto e 2 correntinhas depois do ponto alto. E trabalho o grupinho de 5 pontos altos. 5. 1, 2 correntinhas, um ponto alto e 2 correntinhas, e sigo com o grupinho. E aqui eu vou trabalhar por 7 vezes dessa forma. Já trabalhei uma vez, 2. Serão 7 vezes dessa forma, com 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois do ponto alto. Mas se nessa parte oval, no de vocês precisar de mais vezes, vocês podem trabalhar 9 vezes, ok? Estou trabalhando 7, mas podem trabalhar mais vezes, com 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois.
Então, depois que vocês terminam a carreira, vocês coloquem uma superfície reta para ver se está precisando de mais correntinhas, ok? Vou trabalhar por 7 vezes com 2 correntinhas. Depois das 7 vezes, eu volto a trabalhar com uma correntinha antes e uma correntinha depois e fechar a carreira. Então, eu vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, fechei com ponto baixíssimo e essa carreira ficou dessa forma. Lembrando que na parte oval, por 7 vezes, trabalhei com 2 correntinhas de separação. Como já havia dito, se for necessário, vocês podem trabalhar por 9 vezes, ok? Essa próxima carreira, vamos seguir com um ponto baixíssimo para o próximo ponto alto, subir 3 correntinhas e trabalhar mais 2 pontos altos, ficando com 3. 3 pontos altos, trabalho uma correntinha e aqui, nesse Vzinho do canto, eu vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Então, aqui no leque do canto, ou melhor, no Vzinho do canto, ficou dessa forma. Uma correntinha, sobre os 5 pontos altos, trabalho 3 pontos altos. Agora, sem nenhuma correntinha de separação, dentro desse um ponto alto, eu trabalho um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sem corrente de separação, trabalho 3 pontos altos. Sem correntinha de separação, o lequinho. Então, aqui antes e depois do lequinho não tem correntinha. Somente aqui no canto, trabalhei uma correntinha antes e no canto o lequinho são de 3 pontos altos, ok? Vamos seguir dessa forma aqui, na parte reta, dessa forma. Quando chegar na parte do canto, da mesma forma que o outro canto. Aqui os lequinhos não tem correntinhas, nem antes nem depois. Apenas o lequinho. Mas quando chegar aqui nessa parte, que temos 2 correntinhas, antes e depois do ponto alto, também teremos, antes do lequinho e depois do lequinho, uma correntinha, ok? Por 7 vezes dessa forma, com correntinha antes e depois do leque. Naquelas 7 vezes que trabalhamos com 2 correntinhas. O restante aqui não tem correntinha antes, ok? Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto. Chegando ao final da carreira, vamos fechar aqui onde iniciamos. E essa carreira ficou dessa forma. Na parte do canto, eu trabalhei o leque com 3 pontos altos. O restante foi com 2 pontos altos. Lembrando que aqui, onde trabalhamos 2 correntinhas antes e depois, na carreira anterior, aqui também, por 7 vezes, trabalhei uma correntinha antes e uma correntinha depois. O restante não tem correntinhas, somente aqui onde tem os aumentos, ok? Por 7 vezes. Quem trabalhou por 9 vezes, 9 vezes, ok? Essa próxima carreira, vou caminhar com um ponto baixíssimo para o centro aqui, no ponto alto do meio. Trabalho uma correntinha. No mesmo lugar, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha de separação. Venho nesse terceiro ponto alto aqui. Pulo 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto. 3 correntinhas. Volto no mesmo lugar, trabalho um picô.
Agora, dentro do leque, vou trabalhar um ponto alto, 3 correntinhas, volto, trabalho um ponto baixo, um picô. Vou trabalhar aqui dentro por 4 vezes dessa forma. Então, aqui eu trabalhei por 4 vezes dentro do leque. E aqui, no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, ok? Dessa forma aqui. Uma correntinha. E aqui, no segundo ponto alto dos 3, um ponto baixo. Antes do ponto baixo, trabalho uma correntinha. Mas depois, agora, não trabalho mais correntinha. Venho direto para dentro do intervalinho do leque. Trabalho um ponto alto com picô. E vou trabalhar 4 pontos altos aqui dentro com picô. Aqui o quarto ponto alto com picô. E o quinto ponto alto aqui dentro ainda não tem picô. Sem correntinha de separação, trabalho um ponto baixo. Sem correntinha de separação, inicio novamente os 4 pontos altos com picô. E o quinto ponto alto não tem picô. Sem correntinha de separação, prendo aqui com ponto baixo. Então, aqui revisando, na parte do canto, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 vezes ponto alto com picô. Sempre o último não tem picô. Mas lembrando que aqui eu trabalhei o primeiro ponto alto sobre esse terceiro ponto alto e o último ponto alto no primeiro ponto alto aqui de baixo. Iniciei com ponto baixo, uma correntinha. Aqui, depois desse leque do canto, tem correntinha, uma correntinha. Os próximos, trabalhei apenas 4 pontos altos com picô, já dentro do intervalinho. O último, sem picô, são 5 pontos altos, mas somente 4 tem picô. Vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Quando chegar aqui no canto, trabalhamos da mesma forma que o outro canto. Na parte reta também, são 5 pontos altos aqui dentro, sendo 4 com picô. E quando chegar nessa parte, onde tem uma correntinha antes e uma correntinha depois, trabalhamos da mesma forma. Os 5 pontos altos, 4 com picô e uma correntinha antes e uma correntinha depois. Ok? Então, aqui entre o ponto baixo, temos uma correntinha antes e uma correntinha depois. Sempre onde tiver as correntinhas, acrescente correntinhas. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma e já volto com vocês ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último leque com os picôs e vamos fechar aqui nesse ponto baixo, onde iniciamos, vamos fechar com ponto baixíssimo.
mais um ponto baixíssimo. Esse fio aqui já podemos cortar ele e arrematar, pois essa parte de cima da tampa do vaso já está pronta, ok? Então, aqui vamos revisar. Iniciei com ponto baixo, trabalhei uma correntinha. Nesse primeiro ponto alto aqui, desse leque de 3 do canto, somente no canto, trabalhei um leque com 3 pontos altos. No primeiro ponto alto, trabalhei um ponto alto com picô. Dentro do intervalinho do leque, trabalhei 4 pontos altos com picô. E nesse primeiro ponto alto aqui, desses 3, trabalhei apenas um ponto alto. Uma correntinha. E nessa parte reta, trabalhei dentro de cada leque 5 pontos altos, sendo 4 com picô, o último sem picô. E não trabalhei correntinha de separação. Segui até o próximo leque, trabalhei da mesma forma que o outro lado, com uma correntinha antes e uma correntinha depois. Aqui, no caso, se ficar repuxando, vocês podem colocar ou mais um ponto alto com picô, ou 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois, aqui no canto. Segui com 5 pontos altos, 4 com picôs, sem correntinha de separação. Mas quando chegou aqui nessa parte, onde antes e depois do leque eu tinha uma correntinha de separação, também trabalhei uma correntinha antes e uma correntinha depois do leque. Trabalhei por 7 vezes dessa forma, mas se ainda ficar repuxando, vocês podem trabalhar por mais vezes com correntinha antes e depois do ponto baixo, mesmo na parte que não tem correntinha na carreira anterior. Onde precisar, vocês podem colocar correntinha antes e depois do ponto baixo, ok? Para não ficar repuxando. Vocês sempre coloquem uma superfície reta, arruma direitinho. Se precisar, acrescente correntinhas, ok? Isso vai resolver se ficar embolando. Então, essa carreira ficou dessa forma. Agora, eu vou arrematar o fio e volto para iniciarmos a parte da redinha, a parte de dentro da tampa, ok? Então, essa parte de cima da tampa do vaso já está pronta. Ficou dessa forma. E aqui, estamos pelo lado direito da peça. Então, vamos virar, pois iremos trabalhar pelo lado avesso a parte da redinha. E aqui, eu vou iniciar a redinha. Na direção desse ponto alto. Então, aqui é o canto da peça. Eu conto 1, 2, 3. Esse quarto ponto alto sozinho será onde iremos começar a redinha. Então, aqui, com o Barroco Max Color na agulha. E aqui eu introduzo a agulha nesses 2 fiozinhos desse ponto alto e vou prender com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto e mais 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas, laço meu fio. No próximo ponto alto, nesses 2 fiozinhos aqui do ponto alto, prendo com ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo ponto alto, prendo com ponto alto. Então, aqui será dessa forma.
Iniciei com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Trabalhei 8 correntinhas. Prendi no ponto alto, mais 8 correntinhas, prendendo com ponto alto. E vou trabalhar um total de 10 argolinhas, ok? Então, eu vou trabalhar dessa forma e já volto com vocês. Chegando aqui, trabalhei a última argolinha. E restaram aqui 1, 2, 3. Então, como no início, deixei 3 sem trabalhar e trabalhei no quarto ponto alto. Ficaram assim as argolinhas, 10 argolinhas de 8 correntinhas. Agora, vamos virar o trabalho e vamos voltar a carreira. Essa próxima carreira eu vou trabalhar também com 8 correntinhas, ok? Da mesma forma, subo 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Então, aqui tenho 3 correntinhas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Sobre o ponto alto, prendo com ponto alto. Então, aqui prendi com ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendo com ponto alto. Então, dessa forma, eu vou trabalhar até o final da carreira. Então, aqui estamos trabalhando novamente com 8 correntinhas. Chegando ao final da carreira, trabalhei 8 correntinhas. Aqui eu conto 1, 2, 3 correntinhas, de baixo para cima. E prendo na terceira correntinha. Essas 3 correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto que iniciamos na carreira. Então, trabalhei aqui 8 correntinhas também. Essa próxima carreira, subimos 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. E agora, vamos trabalhar 7 correntinhas, não mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendo com ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendo com ponto alto. Então, aqui estamos trabalhando 7 correntinhas. As 2 primeiras carreiras foram com 8. Dessa forma, vou trabalhar até chegar aqui, ao final da carreira, prender na terceira correntinha de baixo para cima, dessa forma. Subir 3 correntinhas e voltar a carreira. E vamos voltar com 6 correntinhas. Essa que estamos trabalhando é 7, a próxima será 6, depois 5, 4, 3, até chegar com 2 correntinhas, ok? E quando chegar ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto, eu volto com vocês. Então, aqui está, já trabalhei até chegar essa carreira, onde eu fiquei com um ponto alto e 2 correntinhas. Agora, a última carreira, vou subir 1, 2, 3 correntinhas e mais uma correntinha de separação. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Dessa forma, vamos seguir até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, vamos virar o trabalho e aqui vamos voltar com uma carreira de pontos baixo. Então, trabalho uma correntinha, no próximo ponto alto, trabalho um ponto baixo, nessa próxima correntinha, trabalho um ponto baixo, no próximo ponto alto, um ponto baixo, e vamos seguir dessa forma. Sobre cada correntinha, um ponto baixo, e sobre cada ponto alto, também um ponto baixo. Chegando ao final da carreira, nessa
Próxima correntinha, depois do último ponto alto, um ponto baixo. E aqui sobre essas 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto da carreira anterior, também trabalho um ponto baixo. Esse fio aqui eu já posso cortar ele e arrematar. E aqui a redinha ficou dessa forma. Agora eu vou arrematar esse fio, vou trabalhar um cordão de 100 correntinhas, que é pra gente passar aqui, nessa última carreira, para poder amarrar a redinha, ok? Então, eu vou arrematar, trabalhar o meu cordão com 100 correntinhas e já volto com vocês. Prontinho, já trabalhei o cordão, já passei o cordão aqui na última carreira. E aqui podemos dar um nozinho e dar um lacinho. O legal é que esse tipo de redinha, amarradinha assim, ela é ajustável, podendo amarrar mais forte ou mais larguinha, ok? Então, a redinha ficou dessa forma. E essa videoaula está finalizada. Lembrando que a medida dela ficou 50 de largura e 55 de comprimento. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se gostou dessa videoaula, deixe seu joinha no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula, onde vamos confeccionar o tapete do vaso.